Bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom, shalom, paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez, conforme prometido, naquele desafio das 12 casas em que Jesus Cristo entrou. Ontem nós começamos com a primeira casa, falamos da casa de Jesus. Hoje estamos aqui para falar mais de uma casa. E antes de começar a falar desta casa, deixa aqui realçar algo muito, mas muito importante. Dizer que dentre as 12 casas que Jesus Cristo entrou, há um facto muito curioso que nós temos que perceber. O seguinte: existem casas que Jesus foi convidado para entrar. Nestas 12 casas, existem casas que Jesus Cristo foi convidado, ou seja, os donos convidaram Jesus a entrar. Mas também existem casas, ou existe casa, em que Jesus foi obrigado a entrar, não é? Ele não foi convidado, mas foi obrigado a entrar. E também existem casas em que Jesus não foi convidado, não foi obrigado a entrar, mas Jesus se autoconvidou, ou seja, ele mesmo desejou entrar nesta casa. É o caso da casa que vamos falar hoje, que é a casa do cenáculo. A nossa meditação para esta casa, não é, está baseada no livro de Lucas, capítulo 22, no seu versículo 7 em diante. Esta casa, que é a casa do cenáculo, tem a ver com a casa onde Jesus tomou a ceia, ou seja, a última ceia com os seus discípulos. Diz a palavra de Deus que Jesus, não é, pretendia tomar a última ceia com os seus discípulos. E ele pergunta, ou seja, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, aonde queres que a gente prepare a ceia? Quando fiz essa leitura, eu consegui perceber, né, na minha conclusão, no meu pensamento, que provavelmente entre os discípulos, Pedro, João, Tiago, entre outros, etc., todos eles tinham uma casa, e eu acredito que cada um deles queria que a ceia passasse em sua casa. Eu acho que houve uma discussão, no bom sentido, entre os discípulos, a ver aonde que havia de passar a ceia, na casa de um deles. Mas quando eles foram ter com o Mestre Jesus, perguntando aonde que ele queria que, ou desejasse que se passasse a ceia, penso eu que eles talvez diziam assim: não, é na minha casa. Pedro dizia na minha casa, Tiago também dizia na minha casa. Então é para tirarmos as dúvidas, vamos ao mestre. Suposição, penso que creio eu. E o mestre disse: vão até a cidade, e ao entrar na cidade vocês vão ver um homem. E este homem vocês seguiu e perguntaram aonde é que o mestre vai comer a ceia. A casa do cenáculo, temos que perceber primeiro o que é o cenáculo. O cenáculo é uma palavra de origem latina, vem do latim, quer dizer, é o cenaculum, que significa dizer uma sala de refeição, não é? Uma sala de refeição ou um quarto superior, é um lugar de honra. O facto curioso é que quando os discípulos chegam na casa deste homem e perguntam ao dono da casa aonde é que vai passar a ceia, onde é que o mestre vai comer a ceia, vai tomar a ceia melhor, esse homem não questionou que o mestre, não perguntou quem os enviou, simplesmente mostrou o lugar, mostrou o cenáculo. Esse homem simplesmente mostrou a sala aonde devia passar a ceia. Ou seja, já estava preparado o lugar em que Jesus mandou os seus discípulos ir ter com aquele homem. Qual a lição que nós podemos ter aqui? Primeiramente, é que quando Cristo surge na nossa vida, quando Cristo envia alguém em nossas vidas, nós temos que saber primeiro discernir, temos que ter a capacidade, através do Espírito Santo, de discernir que é um enviado de Deus, é uma palavra de Deus e não há questionamento, apenas há obediência. Este homem simplesmente obedeceu a palavra que veio de Jesus e mostrou o lugar. Quando mostrou o lugar, a Bíblia diz que estava adornada, estava preparada, estava mobilada a sala. Então os discípulos simplesmente prepararam a ceia. A ceia que Jesus tomou ali simboliza a nova aliança, a comunhão do homem com Deus. Então, a casa do cenáculo simboliza o lugar em que Cristo veio restaurar a comunhão do homem com Deus. O homem estava distante de Deus. Era preciso fazer uma nova aliança. Era preciso restaurar a comunhão. Então, na casa do cenáculo, nós encontramos duas coisas. A nova aliança que veio restaurar a comunhão do homem com Deus. Hoje, a casa do cenáculo é você, sou eu. Agora, a questão é: será que a tua casa, a tua vida está preparada para receber Cristo? Será que a tua vida está preparada, está adornada, está mobilada para receber a Cristo? Porque Jesus nessa casa não foi convidado.
Jesus também não foi obrigado a entrar nessa casa desse senhor, mas ele mesmo é quem desejou, ele indicou esta casa para entrar. Por que razão? Por que Jesus, ele mesmo escolheu esta casa? Não escolheu a casa de um dos seus discípulos, mas ele escolheu a casa deste homem. Quando Deus olha no nosso coração pureza, sinceridade, justiça, quando Deus encontra em nós o coração segundo o seu, como disse a Davi, ele mesmo entra, ele se autoconvida para entrar na nossa vida. Então a nossa vida deve ser um cenáculo para Cristo. A nossa vida, a nossa casa física, a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual deve ser um cenáculo para Jesus. Para que Cristo tenha o desejo, tenha a vontade de entrar em nós. Porque Ele olha em nós, Ele vê em nós a santidade, a pureza, a verdade. Ele vê em nós a fé, a justiça. Então a nossa vida deve ser um verdadeiro cenáculo, aquela vida que agrade a Deus em todos os momentos, que glorifica o nome do Senhor. Quantas pessoas têm uma vida que glorifica a Deus? Vê que Satanás foi questionado diante de Deus, visto o meu servo Jó. Deus estava a testemunhar sobre Jó. Ele disse, não, ele só te adora porque ele tem os bens, ele tem a riqueza. Então Deus disse, tira, toca, mas não toca na sua vida. Deus permitiu que Satanás tirasse aquilo que era os bens materiais de Jó. Mas mesmo assim, Jó não negou a sua fé. Jó não abandonou a Cristo. Quer dizer que Jó tinha uma vida que glorificava a Deus. Jó tinha uma vida que é um verdadeiro cenáculo. Não por aquilo que Deus lhe deu, mas por aquilo que Deus é. É assim que você e eu devemos ser diante de Deus. Não ter Deus ou não ver Deus por aquilo que Ele nos dá. Não adorar a Deus, não buscar a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas sim por aquilo que Ele é. Será que a tua vida já é um cenáculo? A casa do cenáculo. É mais uma casa que nós trouxemos hoje, e amanhã traremos mais uma, que por sinal será a terceira. Hoje falamos da segunda casa, que é a casa do cenáculo, a casa da nova aliança, a casa da restauração da comunhão do homem com Deus. Que Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui mais uma vez para uma casa. Shalom, Maranata.